Projeto esportivo. Será que existe alguma coisa sobre isso vindo dessa péssima diretoria do Atlético? Depois de alguns anos falando sobre esse tema, finalmente o atual técnico e um ex-treinador atleticano falaram sobre o tema. Só estrutura não é garantia de absolutamente nada no futebol. Roda aí, Furacão, que eu vou falar mais sobre isso. Fala, galera, beleza? Fala, Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje, finalmente, vamos falar sobre projeto esportivo. Olha, desde que eu fundei o canal Fala Cap, comecei a ter uma relação mais próxima com quem é inscrito, gosta de debater aqui no canal. Há quantos anos que eu falo sobre projeto esportivo? As pessoas muitas vezes no futebol, tô falando sério agora, a gente brinca muito, tira muita onda, muita resenha, mas agora eu vou falar muito sério. E não é um vídeo só para ficar criticando a atual diretoria do Atlético, coisa que eu faço todos os dias e com orgulho. Com orgulho, não tenho rabo preso com ninguém, tô aqui para colocar a minha avaliação. E não sou dono da verdade, é a minha opinião, respeito o que você coloca nos comentários, quando abro live coloco sempre as participações, mas hoje estou aqui para colocar a minha opinião sobre algumas coisas do futebol. O torcedor atleticano, muitas vezes, e eu tenho vários grupos no WhatsApp, que o torcedor não consegue entender como o Atlético chegou nesse fundo de poço. Fundo de poço de ter um time fraco, um elenco fraco, tivemos vários técnicos fracos por lá, vários dirigentes fracos, temos um presidente que não vive no mesmo plano que a gente, e o Atlético só vai começar a mudar quando ele morrer, tá? Não vamos ficar aqui de historinha, não. O Atlético só vai mudar quando o Petralha morrer, ponto. E se o Petralha estiver vivo e fizer SAF, dependendo como ele amarrar a SAF, português claro aqui, não vou de historinha e iludir torcedor. O Atlético só vai começar a se repaginar e a voltar a caminhar, ser um clube superavitário, ser um clube que não depende dessa forma ultrapassada de comandar o futebol, quando o Petralha se for. Quando chegar uma nova pessoa com uma nova mentalidade. Eu não sei se vai ser o Coelho, eu não sei quem vai ser, tá? Tem chapa de oposição da galera do nosso Atlético, que por sinal eu quero colocar os caras para debater aqui no canal também, falar um pouco sobre isso, porque já que a atual gestão não fala, vamos colocar os membros da oposição, para que possam ganhar cada vez mais força. É fundamental você ter oposição em tudo, em absolutamente tudo. Agora, o Petralha, que conduz o clube de uma forma precária, atrasada, ultrapassada, retrógrada, seja qual for o adjetivo, o Atlético só muda quando ele se for. E aí tem que chegar uma nova pessoa para limpar, tirar as vassouras velhas. Nós temos várias vassouras velhas lá. Márcio Lara, próprio Aguinaldo, conivente com as vaquinhas de presépio do Petralha, a maior parte dos conselheiros que vota a favor de tudo que o Petralha fala, ninguém tem personalidade. Poucos têm, da oposição. Fernando, entre outros caras. A maior parte lá, ó, fica lá, abraçada ao Petralha com as ideias ultrapassadas e vendo o Atlético esfacelar, entendeu? Então, assim, eu tô aqui para falar sobre projeto esportivo, porque finalmente falaram a minha língua. Desde que eu fundei o canal, eu falo sobre isso aqui. Vocês vão entender onde eu quero chegar e vou colocar as declarações desses personagens importantes da história recente do Atlético para que a gente possa debater sobre o tema, tá? Antes disso, gente, dá um likezinho, se inscreve no canal, compartilha com geral, aproveita para colocar nos comentários o que vocês têm para dizer e já faço um convite para vocês. Segunda-feira tem sorteio da Copa do Brasil. Sorteio da Copa do Brasil, segunda-feira, você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no Fala Cap. Segunda-feira, por volta de umas 3 e pouquinho, sorteio começa às 3h30, mas sempre tem aquela papagaiada da CBF, demora. Então o sorteio vai começar lá para as 4 horas da tarde. Mas já 3h30 eu vou estar aqui ao vivo para que a gente possa fazer o sorteio em tempo real. Beleza, galera? Vamos para cima. Conto com vocês próxima segunda-feira, 3h30 da tarde, live. Estarei ao vivo aqui no Fala Cap com o sorteio da Copa do Brasil às oitavas de final da competição. Beleza, turma? E claro, estamos sempre com a KTO, kto.bet.br, sempre faço questão de falar. Você que tem 18 anos para cima e você que gosta de se divertir, você está no lugar certo, porque é a melhor casa de apostas do país. É kto.bet.br. Tem um comentário fixado aqui no vídeo, você clica se cadastra. Se já se cadastrou, show de bola. Se não se cadastrou, se cadastra. Manda o print aqui no meu inbox ou no meu Instagram pessoal ou no Fala Cap, que eu te coloco no nosso grupo, vira e mexe. A gente faz uma fezinha bacana para se divertir e tentar ganhar um cascalho. E você também, viu, Dedê? Pode concorrer à Liga do Milhão.
mês a mês. Se você ter a melhor odd, conseguiu bater a melhor odd, você pode concorrer a prêmios que chegam até R$1 milhão. Só a kto.bet.br tem essa possibilidade para você. Então se cadastra e vem se divertir. Se cadastrou, manda um print para mim que eu te coloco no nosso grupo de WhatsApp e conversa lá sobre fezinha, sobre essa resenha esportiva que a gente tanto gosta. Beleza, turma? Vamos lá. Meus amigos, eu falo aqui no canal há anos que o Atlético é um clube superavitário, que o Atlético é um clube que tem estrutura, que o Atlético é um clube que tem um dos melhores e mais modernos estádios do continente e do mundo. O Atlético ele é referência mundial em infraestrutura no Spa do Caju, que eu tanto brinco, que é o CT do Caju. Tanto é que clubes holandeses e ingleses frequentam o CT do Caju para que possam entender que tipo de estrutura que o Atlético tem, para que eles possam levar algumas ideias daqui para lá. Então o Atlético ele é referência em muita coisa. Só que o que é mais importante no futebol? É conquistar título! Um clube de futebol não serve para ser milionário, para deixar dirigente milionário, para deixar jogador milionário. Um clube de futebol ele é feito para conquistar títulos! Vocês entenderam? O fato principal de um clube de futebol, conquistar títulos. Aí depois vem o resto. Tem uma estrutura legal, é bacana. Tem um estágio bacana, legal. Tem uma torcida ali que fica lá, que compra ideia, que compra produtos oficiais do clube. Tudo isso é muito bacana. Só que um clube de futebol, desses todos tópicos que eu levantei, se ele não conquista títulos, pouco importa. Pouco importa. Conseguiram entender? Eu falo isso há anos. E, infelizmente, a forma ultrapassada desses dirigentes que comandam o Atlético, eles não conseguem enxergar que quando você conquista título, você tem praticamente tudo. Quando você conquista título, independentemente do título, conquistou um título, você aumenta o valor da receita de bilheteria, porque está próximo de título, o torcedor fica mais animado e começa a comprar o seu ingresso. Muitas vezes, quando você inflaciona o valor, o torcedor ainda compra a briga que ele quer ver um time campeão. O plano de sócio-torcedor aumenta significativamente. Por quê? Porque o cara vai ver que há muito concorrido para você ver um jogo do clube de coração e para você ter essa possibilidade de virar sócio-torcedor. Basta ver a debandada. Várias pessoas que largaram o plano de sócio quando o Atlético caiu, quando a diretoria não tem transparência. Você ganha mais repercussão midiática, consequentemente patrocinadores. Por quê? Você consegue fechar patrocinadores mensais, anuais, pontuais. Quantas vezes você já não viu? Time que vai disputar uma final conseguiu fechar 2, 3 patrocinadores pontuais para aquela decisão. Isso é uma coisa evidente. E o mais importante, você valoriza o seu elenco. Você valoriza jogadores, titulares, reservas, mesmo jogadores pouco aproveitados. Por quê? Porque um time campeão o todo é valorizado. Então um jogador hoje que vale 3, 4 milhões de reais, que pouco jogou, se o time foi campeão, ele praticamente dobra o seu passe. Olha lá, tá vindo de um time campeão, tá vindo aqui um jogador que acabou de bater campeão de uma Sula, de uma Copa do Brasil, de um Brasileiro, de uma Libertadores. Você valoriza tudo, E esses dirigentes, eu não sei se eles são incompetentes ou eles são muito espertos, tá? São muito espertinhos pro meu gosto. Porque é o seguinte, ou eles são muito burros, né? Também tem essa. São muito burros. Porque para você não enxergar a forma que essa roda gira no futebol, você tem que ser muito ignorante, ou muito burro, ou você tem que estar sendo muito espertinho, tá? Para não falar outra coisa, para não tomar outro processo. Beleza? Aí você interprete a palavra espertinho como você quiser. Eu vou falar espertinho e tá tudo certo. Porque o negócio é o seguinte, de que adianta você ter o melhor estádio, a melhor estrutura, pagar salário em dia, se seu time é uma porcaria e não briga por títulos? Alguém me explica. Aí eu tenho que ver, aliás, ver não, né? E nem ouvir, porque os dirigentes não falam, que eles acreditam que o projeto esportivo do Atlético é interessante. Poucos clubes brasileiros têm projeto esportivo. Eu vou dar um exemplo antes de colocar as falas do Barbieri e do Odair Hellmann aqui. O Dorival Júnior, só para pegar um outro exemplo aqui, o Dorival Júnior, que tinha acabado de sair da seleção,
foi pro Corinthians e o que foi, entre aspas, vendido pra imprensa, olha só, o projeto esportivo que o Corinthians ofereceu pro Dorival. Que mané projeto esportivo, cara pálida? Vocês querem enganar quem? Querem mentir pra mentiroso, velho? Projeto esportivo de um presidente afastado, que todo mundo sabia que ia acontecer, casa tava caindo, né? Um clube, tudo bem que tem uma receita, mas só de juros mais de 300 milhões de reais. Um clube que deve, que atrasa, que não tem credibilidade no mercado, entre várias outras coisas, com elenco fraco, com um time fraco, com jogadores titulares que devem sair na próxima janela. Que projeto esportivo é esse, velho? Peguei o exemplo do Corinthians, posso pegar o exemplo do Santos também. Vou pegar o exemplo do Atlético. Que projeto esportivo que o Atlético oferece para um treinador? Uma vez que o Atlético entende que técnico é tudo igual, porque contrata e manda embora da mesma forma que eu troco de cueca todo dia, e o pior, não investe no elenco. A atual diretoria, que é uma vergonha, ela está tentando reconstruir um time que ela destruiu. E ela reconstruiu da pior forma possível, tentando gastar pouco, porque o orçamento diminuiu. E o clube superavitário? E os milhões, quase bilhão, que arrecadou com venda de jogador, com patrocínio, com títulos, pra onde foi todo esse dinheiro? Vocês não têm transparência, vocês faltam com respeito com o torcedor todos os dias. Por isso que eu já falei, um dos maiores títulos da história do Atlético vai ser quando o Petralha se for daí do clube. Márcio Lara, esse bando de vassoura velha aí encostado. Ultrapassados. Ah, é falta de respeito. Dane-se! Vocês desrespeitam o torcedor todos os dias. Eu não posso desrespeitar também? Então vamos ficar na mesma moeda aqui, velho. Vocês são ultrapassados, vocês são fracos, são péssimos dirigentes. Dirigentes, tá? Como pessoa eu não conheço e também não faço questão nenhuma de conhecer. Só que a partir do momento que vocês trabalham mal e porcamente dentro do clube, eu não quero nem conhecer vocês. Eu só queria que vocês tivessem um pouco de respeito e transparência com o torcedor. Nem isso vocês têm. Nem isso vocês têm. E aí vocês querem falar em projeto esportivo? Então, já que eu falei muito sobre isso, ouça atentamente o que disse ao UOL, ao meu parceiro André Hernan, Maurício Barbieri, sobre o projeto esportivo do Clube Atlético Paranaense. Será que é? Fala aí, Barbieri. Eu acho que o Atlético ainda é um modelo em muitas áreas. E aí é uma opinião minha, talvez não, eu acredito que não seja um modelo em relação a projeto esportivo. Estádio, centro de treinamento, super organizado, paga tudo em dia. Agora, isso é uma coisa, né? A construção de um projeto esportivo, de desenvolvimento de um projeto plurianual para muitos anos, aí eu acho realmente que o Atlético não tem conseguido manifestar isso, não tem ido nessa linha. Eu acho que essa troca constante de treinadores, na minha opinião, é extremamente prejudicial, né? Mas é isso, quando eu recebo o convite, o elenco era um. Quando eu desço do avião, o elenco já era outro. E aí, na semana seguinte, o elenco foi completamente reformulado. Poucos jogadores ficaram. E voltando no assunto do Atlético, volto a dizer, eu acho que é sim referência e exemplo em muitas coisas, mas eu acho que como projeto esportivo, nesse momento não. A gente tem uma cultura bastante imediatista, que é sempre reforçada, né? E não digo que seja papel da imprensa, eu acho que é reforçada de forma cultural, a gente tem as redes sociais aí, e a gente tem pouca paciência para esperar, para desenvolver, né? Para acreditar num trabalho de médio e longo prazo, e isso cria muitas dificuldades. Bom, palavras do Maurício Barbieri. E o negócio é o seguinte, eu não discordo de absolutamente nada. Talvez eu colocaria só um asterisco na questão que ele fala, que a rede social pressiona, que é tudo a curto prazo, que você tem que dar resultado rápido, que não tem paciência no futebol brasileiro. Meu irmão, deixa eu explicar. Você tem o maior orçamento do Campeonato Paranaense, você toma um cacete do Maringá jogando em casa, o seu time é um catado. Você ainda joga na imprensa pro torcedor que acha que o time vence, mas não convence, que o torcedor é mau caráter. Pelo menos foi assim que eu interpretei. Aí você que acha que você tá certo também 100%, seu trabalho foi péssimo, Barbieri. O seu trabalho foi horroroso, Barbieri. O seu trabalho foi ruim, Barbieri. E acho que você ainda não teve a forma de enxergar da melhor maneira possível. Mas tá bem, respeite sua posição. Assim como acho que você tem que respeitar dos outros que achavam o seu time um catado, né? Por mais que você não tenha respeitado. Só que, em relação ao projeto esportivo, ele fala aquilo que eu falo há anos no canal. Há anos que eu tô falando isso, gente. Que adianta melhor estádio, melhor torcida comprar ideia, apoiar.
entendeu? Não fazer aquela pressão como outros clubes fazem, ter patrocinador, ter de tudo, só que não tem time, não briga por títulos. Eles, caras, não conseguem entender, você tem que ter time pra brigar por título, velho. Ah, mas custa caro. Sim, cara pálida. Mas se você pelo menos briga por títulos, você valoriza todo o elenco. Um jogador que você pode vender por 3, você vende por 10. Um jogador campeão que você poderia ter vendido por 10, vende por 30, 40. Entendeu? Como um buraco tampa o outro. Agora ficar achando que dá pra fazer futebol com o bom e barato, não dá mais. Não tem mais o bom e barato. Incompetentes. Tá? Um pouco mais sobre o projeto esportivo. Na última entrevista coletiva, Odair Hellmann falou sobre isso também. Separei um trecho aqui para que vocês possam entender a cabeça do treinador, no qual eu concordo com a avaliação. Fala, Hellmann. Cara, o clube caiu. Infelizmente, o clube caiu. O clube está numa segunda divisão. E quanto mais cedo eu tiver essa realidade dentro do meu coração, daquilo que eu tenho que fazer para frente, mais cedo eu vou dar um passo para sair disso. Mas enquanto que eu achar que eu tenho a casa de luxo do condomínio e ficar aqui, a estrutura vai ganhar, que nós somos os maiores, nós somos os melhores, isso não ganha jogo, meu irmão. Isso não ganha jogo. Série B, se tu não sangrar, se tu não competir, se não tiver uma bola parada forte, se em determinados momentos fora de casa tu não jogar com uma estratégia diferente, achando que tu vai... Não vai. Não é eu que estou dizendo, gente. Não é eu que estou dizendo, gente. É a experiência do futebol que diz para nós. Entenderam? Então é basicamente isso. Um ex-treinador, Barbieri, e o atual técnico, o Odair Hellmann, ambos, eles estão falando a mesma língua. E é a língua que eu venho falando aqui há anos. Eu acho que você, torcedor inscrito no canal, conseguiu enxergar. Eu tenho enxergado isso já há anos. Eu acho que a maior parte da torcida consegue ver, só que infelizmente nós temos dirigentes ultrapassados que não conseguem enxergar o óbvio. Quando você acha que você pode fazer um time barra elenco, independentemente da divisão Série A, Série B, Série C, não importa. Quando você acha que você pode montar um grupo bom e barato, sem gastar muito, futebol inflacionou. Você tem que acompanhar. Ai, mas o nosso valor não acompanha. É um clube superavitário que arrecadou muito dinheiro nos últimos anos. Passou da hora de investir no futebol de forma decente, coerente e, sobretudo, transparente. Coisa que não há na direção do Petralha. O Petralha já tinha que ter saído há anos do Atlético, mas não larga o osso. E a vassoura véia do Márcio Lara é outro também, que é o dirigente mais omisso e incompetente do futebol brasileiro. E olha que a briga é braba. Então, assim, Barbieri, que deu essa entrevista ao Hernan, eu concordo com a declaração dele sobre projeto esportivo que não há. Odair, deixando bem claro também o posicionamento dele, no qual eu concordo. Então, todo mundo consegue enxergar, menos a diretoria do Atlético. Isso diz muito sobre o nosso atual momento. Então, o símbolo do rebaixamento é a gestão Petralha. Tivemos alguns outros dentro de campo, mas enxergando e ouvindo o que Barbieri e Odair falaram recentemente, que você ouviu aqui no Fala Cap, explica e ilustra 100% o fato do Atlético estar hoje na Série B e torcendo para que o trabalho do Odair possa encaixar, para que nós estejamos entre os 4, pelo menos, primeiros colocados, para que possamos retornar à elite do futebol nacional. Ninguém cai por acaso. Ninguém cai por acaso. A bola não entra por acaso. Então, gente, o meu ponto de vista é o seguinte: projeto esportivo não há. Não há. Nunca houve. Não caiam nessa balela. E o Atlético só vai passar a ter um projeto esportivo quando o Petralha sair, quando o Márcio Lara sair, quando novas pessoas assumirem a cadeira do clube e repaginarem, abrirem o clube, tirarem essa ditadura e fazerem com que o clube possa caminhar e respirar. Porque, infelizmente, enquanto o Petralha estiver aí, o Atlético vai estar sendo estrangulado ao lado dessas vassouras velhas que comandam mal e porcamente a nossa instituição. Esse é o meu ponto de vista. Quero ouvir o seu. Coloca nos comentários, bora debater o que você pensa sobre isso. Final de semana, jogo contra o Operário, torcer pro Atlético desempenhar um bom jogo. E claro, semana que vem, segunda-feira, espero vocês live aqui no Fala Cap, sorteio da Copa do Brasil. E aí, se você pudesse escolher, quem você pegaria nas oitavas da competição nacional, hein?
Vou falar sobre isso segunda-feira. Tamo junto, galera. Bom fim de semana e, se Deus quiser, vitória do Atlético contra o Operário. Até a próxima, turma. Valeu!